Parem as máquinas, prensas, fornos, tornos, caldeiras, etc. Voltamos! Filmes em Cast TV, 10ª edição. Vamos falar aqui de Kaijus. Sabe? Kaijus, não? Tokusatsu, não, também. Tá ficando fácil, vai. Tem uma descrição aqui atrás. Círculo de Fogo, não? Do Rei dos Monstros. Nós vamos falar de Gojira. Para quem não sabe, Gojira é Godzilla. É o nome japonês dele, que ganhou a América e se chamou Godzilla. O novo filme que está estreando no cinema aí agora. Rei dos Monstros americano agora, mais uma versão no cinema, Estudiantes aí. Então, para quem não sabe, eu falei aí de Kaijus, Tokusatsu, essas coisas. O novo filme aí, que está estreando agora de Godzilla, é o pai de tudo isso. Tudo isso, todas essas palavras que a gente conhece, ou você que não conhece agora, é devido ao Godzilla. E nós vamos dar uma destrinchada em Godzilla, vamos falar um pouquinho do Círculo de Fogo aí também, que veio recentemente, falou desse tema aí, e de outros aí do gênero. Filmes em Cast TV 10. Gojira! Vamos lá. Antes de mais nada, antes de começar a falar de Godzilla, queria agradecer ao pessoal que comentou os últimos vídeos, tal, teve bastante acesso, tudo aí. Não deu tempo de comentar no último aí por causa de questão de tempo. Estamos de volta. Assistente de palco tá aqui, Carol Miranda, decoração aí, Invocação do Mal, Círculo de Fogo tem a ver, Godzilla aí, improvisado. Um dos melhores comédias de todos os tempos, Trovão Tropical. Filme do filme também aí na decoração. Clima de Copa, atual campeã do mundo, futura bicampeã do mundo aí. Espanha. E vamos falar de filme mais um pouco aí de Tokusatsu, que o Godzilla é o pai de tudo isso. Tokusatsu, para quem não sabe, tudo que é isso que a gente absorveu nos anos 80, 90, até 70, né, nossos pais absorveram. Esses seriados aí que vieram do Japão, Jaspion, Changeman, o Power Ranger, que é a versão Yankee aí, tudo veio do Tokusatsu, que são aventuras que envolvem monstros, robôs gigantes se degradando com eles, assim. Não pode não ser isso ao pé da letra, mas tem a ver, vocês vão ver. É isso. Não é a melhor explicação, mas tudo que você absorveu aí, Jaspion, Changeman, até a versão agora que eu falei, Yankee Power Ranger, vem do Tokusatsu, que eles criaram lá com o Ultraman, Spectroman nos anos 60, 50, e foi o Godzilla que é o grande pioneiro disso. O pessoal fala, não, foi o Godzilla porque assim, o primeiro Godzilla surgiu em 1954, 10 anos depois da bomba praticamente, o Japão se reerguendo assim, daí ele veio com aquela crítica, contexto social, queira ou não queira, falando que o Japão passava por uma grande ameaça, tem a bomba nuclear que criou o Godzilla, naquela época eles disseram que o Godzilla era experimentos nucleares, né, tudo a ver com Hiroshima, né, e o Godzilla é aquela catástrofe, né, tipo um monstro destruindo sua cidade, como a bomba aconteceu e destruiu a cidade deles, era uma forma do Japão se expressar sobre o que aconteceu com eles, que eles não puderam falar disso durante muito tempo, que os americanos não deixavam. Daí o Godzilla surgiu como uma forma de expressão deles, entendeu? Só que eles trocaram a ameaça nuclear por um monstro que surgiu de uma ameaça nuclear. E como eles não tinham o recurso que Hollywood já tinha nessa época, nos anos 50, assim, financeiro, de fazer efeito em stop motion, né? O Harryhausen lá, que é o criador, o pai fundador disso, eles usaram maquetes. Aí o Godzilla era um cara vestido de macacão de criatura que enfrentava outras criaturas. Começou como vilão e depois se tornou herói de Tóquio. Destruiu Tóquio várias vezes aí, mas em confrontos. No primeiro filme ele começou como vilão, teve seu fim e depois ele acabou se tornando herói, porque surgiam criaturas, o Godzilla surgia e salvava o dia. Tipo, ele se tornou o ícone da cultura japonesa, teve mais de 10 filmes no decorrer dos anos. E só que na verdade o Godzilla ele bebe de uma fonte americana, né, que é o King Kong, que é o primeiro de todos, assim, digamos assim, filme de monstros de 1931, né? E o Godzilla foi lá, a resposta japonesa a tudo isso, só que criou um gênero que nos Estados Unidos, no Japão, perdurou, que se tornou esse Tokusatsu que eu estou falando. Tanto é que Godzilla ganhou diversos filmes, e num desses filmes, em 1966, se não me engano, o King Kong de 33, em 1962, ele enfrentou o King Kong, cara, versão japonesa lá tal.
Ele enfrentou King Kong e enfrentou diversos monstros ao longo da sua geração. Godzilla chegou até os anos 70, depois veio um hiato aí, depois ele voltou. Mas teve animações, teve tudo, assim, ele se tornou até meio que galhofa, assim, né, se tornou algo assim, porque com o passar dos anos eles continuaram usando a mesma técnica para desenvolver o Godzilla, e algo que os Estados Unidos já estava com efeitos especiais, assim, Hollywood bombando, e o Japão usando aquela maquete, aquele todo o formato, aquele cinema mainstream, e Hollywood já tinha efeitos de primeira, mas os japoneses continuaram bebendo da fonte durante um bom tempo, demorou para esgotar assim o Godzilla, eles acharam que era o momento de aposentar o Godzilla. E ícone pop, assim, até quem não assistiu os filmes do Godzilla, todo mundo sabe quem é Godzilla, né? Tipo, não tem como você falar assim, cair em uma questão e você falar um assunto e a pessoa não sabe quem é Godzilla. Até que em 98, né, o Roland Emmerich, alemão, né, Roland Emmerich, vou pronunciar o nome dele, que é o diretor de Independence Day e outros filmes catástrofe, que depois, Dia Depois de Amanhã, o próprio 2012, levou o Godzilla aos cinemas americanos, né, numa versão reptilizada do monstro, né, tava mais para uma mistura de tiranossauro do Jurassic Park, articulado, ágil, do que para aquele monstro icônico desengonçado que a gente via, né, nos filmes do Godzilla. E não deu muito certo, foi muito criticado, né? Godzilla Destroy Tóquio, foi destruído em Nova York e tudo. Totalmente yankee, né? Não acho um filme de todo ruim, vale pelos efeitos, mas comparando aos originais, ele distorce tudo aquilo. E como eu falei no começo, o Godzilla é o rei dos monstros, porque esses kaijus, que você ouviu falar muito, que é os monstros japoneses, assim, monstros, né? A palavra japonesa para monstros, assim. Você ouviu muito falar no recente Círculo de Fogo, ano passado. Que também é do mesmo estúdio da Legendary, dirigido pelo Guilherme Del Toro, que é um ótimo filme, que nos fez sentir criança, que trouxe esse gênero aí, tokusatsu que eu falei, pro cinema americano, né? Tipo, robôs se degradando com monstros com efeitos de primeira feito em Hollywood, né? Tudo que a gente queria ver com aqueles efeitos toscos que a gente via na nossa infância, a gente vendo com efeitos de primeira na mão de um ótimo diretor, que é o Guilherme Del Toro. Os Jaggers lutando contra os Kaijus. Tanto é que depois que você vê o Círculo de Fogo, ficou muito difícil você falar assim, meu, o que a gente vai esperar desse Godzilla? Como ele vai superar isso? A gente teve não um monstro só, mas vários monstros em proporções épicas, contra robôs se degradando com ele, e vinha o filme do Godzilla que prometia o quê? Um monstro, o Godzilla, e a humanidade, não tinha robô. Você fala, meu, se no Círculo de Fogo a gente viu robô dando porrada, a gente sentindo criança, o que a gente vai esperar desse Godzilla? Como superar isso? Daí esse diretor novo aí, que só tem um filme no currículo Monstros, Gareth Edwards, ele veio, ele trouxe, além dele trazer toda aquela nostalgia, toda aquela admiração que a gente tinha pelo Godzilla, assim, até o visual, tudo assim, ele foi fiel. Ele trouxe o lado do drama, o lado da humanidade num filme catástrofe. Daí por isso que ele diversificou do Círculo de Fogo, que nos entregou a diversão, que também era um grande peso, né? Ele fez uma escolha acertada. O que eu tô querendo dizer? Vamos lá. Ele trouxe tudo que a gente via nos filmes antigos do Godzilla, para quem assistiu, só que ele é um filme catástrofe. Vamos lá, você tá assistindo um filme catástrofe de tsunami, qualquer fenômeno da natureza. Só que essa catástrofe, no caso, quando ela é revelada, ela é uma criatura, é o Godzilla, no caso. Entendeu? É a mesma sensação de você estar vendo um filme catástrofe, só que a diferença é que vem uma criatura depois dela. Só que mostra todo o drama, a visão da pessoa, a visão do humano, a correria, o lado familiar, estrelado pelo Aaron Taylor Johnson, o Bryan Cranston do Aaron Taylor Johnson, o que é, pra quem não sabe, Bryan Cranston da série Breaking Bad agora, uma das irmãs da Olsen, né, a Elizabeth Olsen, se não me engano. E ele traz todo esse ponto de vista, cara, e ele traz todo aquele visual, o visual do Godzilla. Eles não tentaram trazer algo mais plausível pro dia de hoje. O Godzilla é uma criatura atrapalhada, é uma criatura grotesca, gorda, tipo, sem agilidade. Ele vai se virar, ele destrói tudo. Ele tem comparação aos outros filmes do Godzilla, tem um infográfico aí, depois eu vou deixar pra vocês na postagem. Comparando ao filme de 98, pra você ter ideia, o americano, ou os Godzillas antigos, ele tem 120 metros, comparando a média dele no filme americano, que é 60. Nos outros filmes ele chegava a 70. Entendeu? É aquela destruição colossal, sem ele querer. Tipo, é igual você querer andar no jardim e não pisar em formigas, entendeu? Daí, em certa parte do filme, você não sabe
se ele está fazendo aquilo intencionalmente, ou se ele apenas está procurando por algo e a gente está no caminho dele, entendeu? Isso que é legal. Daí se torna um filme catástrofe. E eles trouxeram, assim, além de tudo, assim, respeitar muito a cronologia original do Godzilla, eles trouxeram respeitar ao lado japonês. O filme começa no Japão, a coprodução do filme é da Toho, que é a produtora que produziu os filmes antigos do Godzilla, que é criada pelo criador do Godzilla. O filme começa no Japão e chega ao Ocidente, com certeza, tem que chegar nos Estados Unidos, mas tem uma forma legal, atravessa o Atlântico, tudo, são batalhas. E eles respeitaram tanto que foi escondido as 7 chaves nos primeiros trailers, nas primeiras notícias, sim, depois a gente foi sabendo aos poucos. O Godzilla enfrenta outras criaturas no filme, que é mostrado muito de relance no trailer, só depois que você sabe, alguém comenta, você vê lá. E o Godzilla, ele enfrenta outras criaturas. Tem o Ken Watanabe no filme, que é o cara que desde o começo mostra isso, que tipo, ele fala que o ecossistema da Terra, o Godzilla faz parte do ecossistema da Terra, que ele está respondendo aquilo assim, a Terra está sendo ameaçada por outras criaturas. E o Godzilla é o mal necessário, que é o predador dessas criaturas, que ele surge para atacar essas criaturas, não que ele queira fazer um mal. E ele respeita muito isso. O lance também do Godzilla, das bombas nucleares no começo do filme, é contar a história, não conta bem a história da origem do Godzilla, mas que ele é um monstro que vive de radiação, essas coisas, mas mostra que os testes nucleares, na verdade, não eram testes nucleares, eles estavam tentando destruir o Godzilla em 1950. Daí mostra isso, e na verdade o monstro que estava adormecido volta devido a essas outras criaturas. A história é bem amarrada, é bem coesa. Só que, como eu falei, o Círculo de Fogo parte para a diversão, o Godzilla tem um lado muito dramático, cara. E visualmente, parece que você tá vendo o 11 de setembro de novo, aquela nuvem de pó, assim, cara, é muito fiel. Como é muita destruição, são nuvens de pó sub, o Godzilla surge, o dia já fica cinzento, o pó sobe, ele grunge, ele demora um pouco para entregar a criatura, como o Spielberg fez no Tubarão ou nos filmes clássicos, assim, mas de uma forma bem legal, porque assim chega a criar nossa, cadê a criatura? Nunca aparece, tal, a criatura principal, digamos assim. Mas quando ela aparece, ela faz valer o ingresso, ela vale a pena, não é decepcionante, o visual dele, tudo, as brigas são épicas. Ele tem lá seus erros, assim, eu não achei ele tão perfeito como o Círculo de Fogo, porque o mundo de coerências, assim, de coincidências é muito grande. Aaron Taylor Johnson, o pai dele no Japão, investigou o primeiro incidente criado pelos Mutus, que são as criaturas que surgem no começo do filme. Daí, depois de 15 anos, o pai dele é preso no Japão, ele vai até o Japão ver o que aconteceu com o pai dele, que estava na área de radiação, e eles vê o primeiro contato com essa criatura. E depois essa criatura desperta o Godzilla, que depois eles migram para Chicago, onde está a família do Aaron Taylor Johnson, que quer dizer, é um universo de coincidências muito grande, assim, tipo, a criatura migra ele está no lugar onde a criatura surgiu, que o pai dele estava, e a criatura migra justamente pro clímax final, onde está a família dele. Dá uma correria do lado dele, é legal esse lance para mostrar a correria do personagem, mas eu acho que é muita coincidência para um filme só, às vezes prejudica o filme, no meu entender, mas se você não se apegar a detalhes, funciona, é o único erro do filme que eu achei assim. Mas visualmente o filme é fantástico, batalhas épicas, vai ter sua sequência agora que eles estreou nos Estados Unidos, já fez 93 milhões de dólares, é nostálgico o filme. A criatura, o visual dela, tipo, ela ganhou uns retoques assim hollywoodianos, mas é muito idêntica à original. Se você acompanhar as imagens assim, o focinho, tudo dele assim. E vale muito a pena, fica a dica. Godzilla aí é um dos filmes aguardados. Ele pode não ter sido 100% tão respondido minhas expectativas 100%, mas ele não me decepcionou pelo menos. Isso é muito importante. Vai ter sua sequência aí, já confirmada depois do sucesso. E aguardamos aí. Boa sorte, assinem nosso canal, acessem nosso site filmesinc.com para mais informações. Voltaremos na semana que vem, vamos falar de X-Men, já vou dar aqui o spoiler, né? É o próximo filme. E já falei brevemente do Wolverine, né? Agora vou falar da franquia X-Men, do novo filme. E acessem lá nosso site filmesinc.com, novidades lá, críticas, trailers, novidades, fotos, tudo. Assinem nosso canal, dê um joinha no vídeo, curtam nossa página no Facebook, www.facebook.com/filmesinc. Sigam a gente no Twitter, @filmesinc. Grato para todos aí que deixaram comentários aí. Quem sabe uma hora a gente volta com mais tempo e lê aí. Até mais. Bons filmes.